Eu quero saudar o nosso secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Holanda Cavalcante, saudar cada acadêmico aqui presente, também saudar a todos aqui que vieram a essa conferência e, de uma maneira especial, ao conferencista que nos honra nesta tarde. Aqui nós estamos com vários poetas. Temos aqui Marcos Ascioli, temos aqui Ivan Junqueira, outros que eu não consigo divisar, mas que eu sei que estão por aqui. Está aqui o nosso Sequim também. E o nosso Ledo Ivo, lógico. Geraldo também, tradutor. Então, aos pouquinhos, vejam que aos pouquinhos eu vou podendo deslindar e referir com auxílio dos amigos. Nós temos hoje a presença do mestre Saulo Neiva, que é do Brasil, do Recife, mas vive muito longe, em Clermont-Ferrand. É professor titular da Cátedra de Literatura Portuguesa e Brasileira da Université Blaise Pascal de Clermont. Tem livre docência de literatura pela Université de Paris, Sorbonne Nouvelle, diretor da equipe de pesquisa, écriture e interação social dentro do Centro de Pesquisa sobre Literatura e Sociopoética. Diretor da Cátedra Sá de Miranda, estrutura cofinanciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Foi também professor convidado da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Pernambuco, áreas de pesquisa, gêneros literários, caducidade, reabilitações, interações, Europa e mundo luso-brasileiro, intercâmbios e representações. Nesta área foi responsável científico do programa Dinâmica dos Gêneros Literários e dirige, junto com Alain Montadon, o Dictionnaire raisonné sur la caducité des formes d'expression littéraire. Entre suas obras didáticas, publicadas em francês, encontram-se uma leitura do livro de Moacir Scliar, O Carnaval dos Animais, e outra dedicada ao sargento Getúlio de João Ubaldo Ribeiro. Publicações: Em Nome do Ócio e da Amizade, Retórica e Moral na Carta em Versos de Língua Portuguesa no século XVI, Avatares da Epopeia na Poesia Brasileira do final do século XX, O Novo Velho do Restelo, a épica satírica de Latinoamérica, e Le Brésil, em colaboração com Jean-Claude Brinot. Esses são alguns dos dados, que são muitos, e que, por serem muitos até, foram resumidos desta grande figura que nos honra aqui, que é Saulo Neiva. Passo a palavra a ele para falar sobre tensões em torno da poesia épica na modernidade. Obrigado. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, caro acadêmico Carlos Nejar, muito obrigado pela gentileza da apresentação. Senhoras e senhores, caros amigos presentes, bem como os que estão distantes, mas que nos acompanham pela internet, graças à maravilha da tecnologia. Eu queria, antes de tudo, eu queria agradecer à presidente Ana Maria Machado e o acadêmico Domício Proença Filho pelo convite para falar de um tema sobre o qual eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos. E a minha satisfação de estar aqui é ainda maior porque esta conferência é uma ocasião a mais para
fortalecermos os laços de cooperação entre a Academia Brasileira de Letras e a Universidade Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, através do seu Centro de Pesquisa sobre as Literaturas e a Sociopoética, de que faço parte. Como se sabe, o convênio assinado entre essas duas instituições em 2011 tem incentivado o intercâmbio, tem favorecido a realização de projetos de pesquisa sobre literatura brasileira, especialmente sobre a obra de diversos membros desta casa. Para tratar da questão que nos interessa hoje, as tensões decorrentes das relações entre a épica e a modernidade, e para situar melhor a abordagem que dela faço, eu queria começar por apresentar rapidamente o quanto e ressaltar o quanto a poesia épica tem interessado, de maneira cada vez mais maior, os pesquisadores em diferentes países. Então, atualmente, nós assistimos a uma renovação intensa das pesquisas nessa área, com novas pistas de investigação, com novas metodologias, o que tem, inclusive, conduzido a uma redefinição desse gênero literário. Num artigo recente publicado em um site que está indicado aqui, Florence Goyer, que é professora da Universidade de Grenoble, ela faz um apanhado dessas grandes tendências teóricas atuais sobre a poesia épica, um panorama que ela renova todos os anos no mês de junho, acrescentando novos títulos, novos grupos. E ela distribui essas pesquisas em 3 grandes tendências. Os projetos que se interessam pela epopeia como poesia oral, os projetos que interpretam a epopeia como ferramenta de reflexão sobre o passado coletivo, e, finalmente, os programas que estudam a temporalidade desse gênero literário, e, em particular, as suas relações com a modernidade. Assim, nós temos os pesquisadores que vêm desenvolvendo o trabalho pioneiro realizado por Paris e Lordo no começo do século XX, que é um trabalho que procura reinserir o estudo da epopeia na situação de enunciação inicial, e mais precisamente no vasto campo das pesquisas sobre a oralidade. Então, esses especialistas releem os textos canônicos da epopeia da época ocidental, levando em conta as especificidades dessa situação inicial, em que o aedo se dirige a um público ouvinte e não a um público leitor. E, a partir daí, há toda uma reflexão em que eles procuram ressaltar o verdadeiro trabalho de composição que cada nova performance do poema implica, nesse contexto de poesia oral. Nessa linha, recentemente, nós temos John Miles Foley, que, por exemplo, confronta a Odisseia, Beowulf e a canção de retorno serbo-croata, e que afirma, ao contrário do que pretende, por exemplo, Bakhtin ou Lukács, afirma o quanto a tradição épica se define, antes de tudo, pelo seu caráter dinâmico, mais do que estático. Um segundo grupo de especialistas, que é muito bem representado, aliás, pela obra de Florence Goyer, que é autora de um livro fundamental publicado em 2006 sobre a epopeia. Nesse segundo grupo de especialistas, nós temos pessoas que, como ela, estudam um conjunto de textos épicos canônicos com uma análise integral desses textos e em detalhes, e, a partir daí, por indução, ela demonstra, por exemplo, o papel fundamental exercido por essas obras no contexto em que elas foram concebidas, um papel da epopeia como ferramenta para, diante de situações de crise do presente, narrar o passado coletivo a fim de conceber soluções políticas para a comunidade sem recorrer a conceitos, ao contrário do que faz, por exemplo, o tratado historiográfico. Através desse recurso, a epopeia permite pensar a mudança e ela permite pensar a validade de uma concepção radicalmente nova, em termos políticos, em termos históricos, em relação à crise a ser enfrentada pela comunidade. O relato que a epopeia faz do passado é um meio que esses povos encontraram, portanto, para refletir sobre a sua própria época. Trata-se, para eles, de
dizer o passado para melhor pensar o presente. É o que Goyet chama de um trabalho épico que é realizado através desses relatos. Um trabalho épico, e aí ela acentua bem a diferença que há entre o relato do passado realizado pelo canto épico e o relato que propõe o historiador no seu tratado. Goyet aplica essa metodologia ao estudo da Ilíada, da Canção de Rolando, dos poemas japoneses Ogen e Eiji Monogatari, e, como no caso do primeiro grupo de especialistas, ela salienta a complexidade desse gênero literário, uma complexidade da epopeia que ela não restringe a uma concepção simplificadora nem estática de poesia. Então, para Florence Goyet, aliás, em relação a Lukács, ela diz o seguinte, eu cito, Lukács faz da epopeia o gênero não problemático por excelência. Ela diz que ele enrijece a epopeia e reduz a epopeia a um mero ponto de comparação que lhe permite melhor pensar o gênero romanesco. A epopeia se torna, assim, simplesmente a referência que, por oposição, lhe permite definir o romance. Nós podemos dizer algo semelhante em relação a Bakhtin, que, na sua estética e teoria do romance, qualifica a epopeia como um gênero completamente acabado, quase esclerosado, e que afirma que no mundo épico não há lugar para o inacabado, o irresoluto e o problemático. E Goyet chama muita atenção para essa visão que é uma visão retrospectiva da epopeia, considerar que os problemas do presente não são tratados através desses relatos do passado proposto pelos poemas épicos. No terceiro grupo de especialistas, nós temos os pesquisadores que estudam a epopeia numa perspectiva deliberadamente diacrônica, ao longo da história, ao longo dos séculos. Então, eles procuram, inclusive, analisar as diferentes modalidades de poesia épica produzidas desde o século XIX, época em que a epopeia passou a ser considerada como um gênero morto, um gênero extinto, moribundo. E essa questão é uma questão crucial para nós entendermos as nossas próprias práticas literárias, as práticas literárias da nossa época, o sistema genérico da nossa época. Porque temos, por um lado, a presença hegemônica de um discurso crítico, que, na linha da estética hegeliana, da estética de Hegel, de que a gente vai falar daqui a pouco, considera que esse tipo de poesia é incompatível com a modernidade. Não é possível mais produzir verdadeiras epopeias. E na era moderna, segundo esses especialistas de linha hegeliana, a epopeia teria sido substituída pelo romance. É uma questão que provavelmente a Nazildo Vasconcelos da Silva vai tratar na próxima conferência, essa questão da impossibilidade, segundo os especialistas da diacronia da epopeia, de considerar que o romance substitui a epopeia, dado que são dois gêneros diferentes que têm funções, funcionamentos diferentes. Então, nós temos, por um lado, essa hegemonia de um discurso crítico, que considera que a epopeia é ultrapassada, mas, por outro lado, nós temos um fenômeno, paralelamente, de supremacia da poesia lírica em detrimento de outras formas de poesia. É esta terceira tendência crítica que nos interessa aqui e que quero apresentar mais precisamente, pois aí se inscrevem os artigos e livros que venho publicando, em que analiso essa contradição que há entre o princípio de inadequação da épica, que é considerado como um princípio aceito por uma grande parte dos críticos, e a existência de uma produção bastante rica de poemas em diferentes literaturas, inclusive poemas compostos por autores de primeiro plano, a gente vai falar daqui a pouco, nas poesias dos séculos XIX e XX. Dentre essas obras, eu chamo a atenção para a trilogia Declínios e Confins da epopeia no século XIX, uma obra coletiva que trata do problema no século XIX, Desejos e Estilhaços de Epopeia no século XX, obra coletiva também sobre autores de diferentes literaturas no século XX, e Avatares da Epopeia na Poesia Brasileira do final do século XX, em que eu analiso essa problemática dentro da literatura brasileira e, mais especialmente, em relação a poetas do final do século XX. Em suma, para esboçar algumas conclusões a respeito dessas tendências atuais da pesquisa, nós podemos perceber que os especialistas que trabalham em cada uma dessas três direções
recorrem a metodologias, têm objetivos de análise e se interessam por textos, às vezes, diferentes, bem diferentes uns dos outros. No entanto, eles são todos representativos de um fenômeno importante em relação à crítica literária, em relação à poesia épica. Aqui, no caso desses especialistas, a concepção estática, instrumentalizante da poesia épica, que foi hegemônica durante décadas, essa concepção parece que ela vai sendo, aos poucos, superada, abandonada, e, progressivamente, ela vai sendo abandonada para dar lugar a projetos que buscam sempre salientar a complexidade desse tipo de poesia. Nós começamos, de um certo modo, aos poucos, a ultrapassar o que a gente poderia chamar de um paradigma hegeliano em relação ao estudo dos gêneros, em relação ao estudo da poesia épica, através de estudos que salientam as diferentes funções exercidas por essa poesia, ao mesmo tempo que levam em conta as suas diversas modalidades, potencialidades e dimensões. Vejamos agora de que maneira isso se exprime mais especificamente em relação à épica produzida na nossa época, no século XX e nesse começo do século XXI. E, para avançar nessa direção, eu gostaria de evocar a figura do poeta João Cabral de Melo Neto, que foi membro desta academia e que, já em Poesia e Composição, denunciava uma tendência que se desenvolveu a partir do romantismo a uma espécie de entrincheiramento da poesia, às formas breves e à lírica. Nessa sua célebre conferência que ele pronunciou na Biblioteca de São Paulo, em 1952, Cabral apontava o quanto essa tendência teria contribuído para o desaparecimento no panorama literário de diferentes modalidades de poesia, dentre elas a épica. Ele constatava, eu cito, a grande maioria dos livros de poesia, hoje em dia, são coleções de pequenos poemas, cristalizações de momentos especiais em que o trabalho formal se limita ao exercício do bom gosto. Raramente se vê o esforço continuado, nem o gosto para os infinitos problemas que implica o poema que o poeta se impõe com o seu tema e sua estrutura e que outrora levou à criação da poesia épica, do teatro em verso, dos poemas de arte maior, dos espanhóis. Nós estamos em 1952. Cabral salienta aqui o desaparecimento na poesia do esforço continuado, como ele diz, e que conduz a uma primazia dada às formas poéticas breves. 40 anos mais tarde, quando ele, no seu discurso de agradecimento pela entrega de um prestigioso prêmio da Universidade de Oklahoma, Cabral volta a abordar a mesma problemática, mas desta vez salientando principalmente a valorização desmedida do lirismo. Eu cito, realmente, a partir do romantismo e em nome da expressão individual, os poetas deixaram de lado a maior parte do material que antigamente podia ser tratado em poesia, a poesia histórica, a poesia didática, a poesia épica, a poesia narrativa, a poesia satírica, foram abandonadas em favor da poesia de expressão pessoal de estados de espírito. Todos esses gêneros foram sacrificados ao lirismo e este foi generalizado e chamado poesia. Ora, o lirismo foi simplesmente, no passado, um dos gêneros em que a poesia se manifestava. Apesar de 4 décadas de distância entre um discurso e outro, permanece intacta a preocupação cabralina em combater uma visão redutora da poesia. Cabral volta aqui a desaprovar uma concepção que foi forjada e se impôs no rastro da expansão do lirismo, como diria Antônio Cândido, uma expansão do lirismo característica de um certo romantismo. Porém, desta vez, ele acrescenta à sua crítica um aspecto novo que pode nos ajudar bastante a entender a problemática de que tratamos hoje. Eu quero me referir ao fato de que ele chama a atenção para o papel desempenhado pelos especialistas de literatura. Os especialistas da literatura, um papel desempenhado, se não na afirmação, pelo menos na confirmação dessa concepção restrita, redutora da arte poética, que, por sua vez, leva a uma circulação também inevitavelmente limitada da poesia. Eu cito o que Cabral diz a respeito do papel da crítica. Assim, eu não sei porque os críticos e historiadores de hoje acham estranho que a poesia seja um gênero literário que sobrevive em pequenos círculos. Ao mesmo tempo, esses críticos e historiadores da literatura de hoje não deixam de dedicar a esse gênero tão minoritário o melhor dos seus estudos, e com eles começam sistematicamente seus manuais de histórias
da literatura, e isto não apenas aqui, mas em todos os países. Dito de outro modo, nós podemos extrair dessas observações do poeta pernambucano 2 elementos úteis para analisarmos a nossa problemática. Primeiro, por um lado, a relação que ele estabelece entre o desaparecimento no panorama literário do século XX, ou o que ele considera como um desaparecimento de várias modalidades de poesia, e dentre elas a épica, e um fenômeno mais amplo, a relação que estabelece entre esse desaparecimento, e um fenômeno mais amplo de supremacia do lirismo e das formas breves, que se caracteriza por uma rejeição a qualquer forma de poesia que não vise a expressão intimista da subjetividade. Em segundo lugar, também temos o convite que ele dirige aos especialistas da literatura para que não se contentem em lamentar a limitada circulação da poesia na nossa época, mas que comecem também a constatar o quanto essa circulação reduzida se deve, em parte, à concepção restrita que se tem desse tipo de literatura. Uma concepção que tantas vezes transparece nos trabalhos desses mesmos especialistas. Respondendo favoravelmente a este convite cabralino, nós temos procurado levar à frente, ao longo dos anos, uma ampla reflexão em torno do que costumo chamar de situação paradoxal de um gênero, a poesia épica. Um gênero que, apesar de ser considerado como extinto, continua a ser reinvestido por alguns dos maiores representantes da poesia moderna e contemporânea. É claro que, como vimos, Cabral não se refere especificamente a esse gênero, em particular, a poesia épica, mas, ao que me parece, o caso da épica é relativamente diferente das outras modalidades de poesia citadas e representa um desafio bastante estimulante para os especialistas de literatura, como para utilizar a expressão de João Cabral. E por que motivos? Por pelo menos 2 grandes razões. Primeiro, porque, a diferença dos outros gêneros citados, a epopeia ocupou o ápice do sistema genérico nas literaturas ocidentais entre o século XVI e o século XVIII, quando foi sempre tido essa poesia foi sempre tida como o gênero mais nobre e mais completo de todos. A partir do século XVIII, o discurso crítico começa a associar esse tipo de poesia a eras passadas, considerando-o como incompatível com os valores sociais e as práticas de leitura da modernidade, ao mesmo tempo que o romance começou progressivamente a ser apresentado como uma forma narrativa mais adequada aos novos tempos. A épica passa de sua posição hegemônica para a de um gênero tido como moribundo ou como morto. O fim dessa supremacia cria uma espécie de efeito de vácuo que, por sua vez, ressalta ainda mais a impressão de envelhecimento, de caducidade do gênero. Essa impressão de caducidade parece amplificada pela hegemonia passada e perdida da épica, instaurando-se assim um verdadeiro processo de marginalização desse tipo de poesia dentro do cânone. Nós temos vários indícios desse processo de marginalização na maneira recorrente como diferentes nomes da cultura ocidental opõem a epopeia a outros gêneros que lhes parecem mais adequados à modernidade. A segunda razão que faz que o caso da epopeia, da poesia épica, merece uma atenção em particular é que essa marginalização do gênero, associada a uma dupla supremacia, a do lirismo no campo da poesia e a do romance no que diz respeito à narrativa longa, essa marginalização conduz a um fenômeno de falta de visibilidade de uma produção épica existente ao longo dos séculos XIX e XX. Apesar disso, essa produção não é um simples resquício de um gênero agonizante, não temos a mera sobrevivência da épica, mas, no fundo, uma renovação e uma reconfiguração do gênero que somente aos poucos a crítica mais recente começou a levar em conta. Vejamos com mais atenção cada um desses 2 aspectos da questão: marginalização do gênero e perda de visibilidade da produção. Já em 1774, começando pela perda da supremacia, já em 1774, Blankenburg, no seu ensaio sobre o romance, publicado em Leipzig, retoma a confrontação entre romance e epopeia. Aqui já tinham recorrido tratados do século XVII, como a Carta Tratado sobre a Origem dos Romances, de Pierre Daniel Huet, que é de 1670. No entanto, Blankenburg
inverte a escala de valores que até então era associada a essa aproximação entre os dois gêneros narrativos, o romance e a epopeia. Não se trata mais para ele de mostrar a superioridade da épica sobre o romance. Em vez disso, ele procura indicar de que maneira o romance, que representa o homem interior na sua relação com o mundo, em vez do cidadão e das ações públicas, de que maneira o romance corresponde melhor às características da modernidade. Como a gente sabe, Hegel retoma esse postulado quando ele estabelece uma escala de evolução de gêneros e das artes na sua estética, e para Hegel o prosaísmo do mundo moderno se opõe radicalmente às condições necessárias ao desenvolvimento daquilo que ele considera como a verdadeira poesia épica. Numa direção semelhante, mas por razões diversas, Edgar Allan Poe, em respaldo à apologia do conto que ele realiza, considera que a extensão dos poemas épicos, além de contestável, para ele a expressão um poema longo é contraditória em si, além de contestável, essa extensão é inconciliável com os hábitos modernos de leitura. Estranhamente, no entanto, ele opõe essa forma narrativa breve em prosa, o conto, à epopeia, que é uma forma narrativa longa, porém em versos, em vez de opô-la ao romance, que é uma forma narrativa longa também em prosa, mas em plena ascensão dentro do sistema genérico da época. Vale também notar rapidamente que, de modo semelhante, a epopeia é atingida pelo princípio de incompatibilidade entre linguagem poética e descrição defendido por Mallarmé. Por outro lado, o uso de um registro elevado que acompanha, em geral, a ambição épica de representar o passado coletivo, esse registro que é representado pelo estilo grave que a roda de Virgílio da retórica medieval associa à Eneida, ou representado também pela trombeta vibrante e belicosa de Camões. Então, o uso desse registro elevado parece contrariar o princípio pregado por Verlaine de uma poesia capaz de torcer o pescoço da eloquência, esse preceito que orienta boa parte da literatura ocidental desde o século XIX. Victor Hugo, desdenhando a epopeia no seu prefácio a Cromwell, em 1827, diz que a epopeia soleniza a história, o que, aliás, não o impede, 30 anos mais tarde, de publicar as suas pequenas epopeias, que constituem a Légende des siècles, a Légende des siècles. E nós temos aí uma evolução bastante curiosa de um mesmo autor que assume uma outra posição, 30 anos mais tarde, e uma evolução que ilustra bem a situação ambígua desse tipo de poesia na época, ao mesmo tempo gênero considerado como antiquado, porém ainda envolvido numa aura de prestígio. No Brasil, nós temos a polêmica em torno da Confederação dos Tamoios, que justamente é bem representativa desse estatuto ambíguo do gênero, questão, aliás, que foi muito bem estudada por Maria Aparecida Ribeiro, da Universidade de Coimbra, inclusive no livro Declínio e Confins da Poesia da Epopeia no século XIX, que eu mencionei no início. O poema de Gonçalves de Magalhães, publicado em 1856, numa edição de luxo, patrocinado pelo imperador Dom Pedro II, o que é, aliás, um índice do prestígio ainda associado ao gênero, gerou um intenso debate, como se sabe, em que o problema da escolha genérica volta a ser abordado por diferentes interlocutores, diferentes participantes do debate. Duas das reações hostis ao poema são particularmente interessantes no que diz respeito à questão que nos interessa, a do romancista português Alexandre Herculano, solicitado pelo imperador, e a do jovem José de Alencar, através das suas célebres cartas publicadas no Diário do Rio de Janeiro. Herculano recorre ao preceito de inadequação da epopeia à modernidade, preceito que ele defende categoricamente e radicalmente, para fundamentar boa parte das suas críticas. Eu cito, ele diz, por exemplo, duvido e muito de que nesta nossa época o poema épico seja possível na Europa e ainda mais que o seja na América. Ele diz numa carta enviada ao imperador. Quanto a Alencar, além de muito criticar a inépcia técnica de Gonçalves de Magalhães, ele também reprova a escolha do gênero, mas, ao que me parece, neste ponto ele assume uma posição que parece menos radical
em comparação com a de Herculano. Assim, ao afirmar que a forma com que Homero cantou os gregos não serve para cantar os índios, Alencar parece defender, antes de tudo, a necessidade de se superar o modelo clássico, o modelo épico clássico, pois ele também ressalta a importância de se compor um verdadeiro poema nacional, como ele diz, onde tudo seria novo, onde tanto o tema quanto a forma. Essa posição menos radical se confirma se nós levarmos em conta a presença na produção literária posterior de Alencar, tanto do Guarani e de Iracema, romances com traços épicos já salientados pela crítica, quanto dos Filhos de Tupã, projeto de poema épico, publicado póstumamente. Ao longo do século XX, o discurso crítico continua a considerar a épica como incompatível com a nossa época. É o caso de autores já mencionados como Lukács e Bakhtin, cujas obras, para além da inegável contribuição teórica que tiveram e que têm, da importância que têm, são obras que fruíram de uma espécie de unanimidade, uma unanimidade pouco salutar na reflexão crítica, uma unanimidade que, de certo modo, paralisou a reflexão sobre a poesia épica e sobre as transformações efetivas desse gênero ao longo dos séculos. Na obra de Bakhtin, aliás, o princípio hegeliano de inadequação da epopeia à modernidade serve de lastro não só para a sua teoria do gênero romanesco, mas como para uma boa parte da sua concepção geral dos gêneros e, em particular, para as suas considerações sobre a temporalidade dos gêneros. Outros críticos consideram de modo semelhante que, por essência, a épica pertence a épocas passadas, constitui um gênero definitivamente morto que não teria como renascer. Temos aí, em suma, um primeiro aspecto da questão, a marginalização da epopeia, cuja perda de supremacia é acompanhada da recorrente reafirmação pelo discurso crítico de um postulado de inadequação desse gênero à modernidade. Por outro lado, porém, e o que é profundamente paradoxal, mas bastante curioso e estimulante para nós, por outro lado, inúmeros poetas em diferentes países compõem obras de peso em que buscam se inscrever nessa tradição. Sem procurar ser exaustivo, nós podemos citar os casos de Mensagem, de Fernando Pessoa, da Odisseia, de Kazantzakis, do Caderno de um Regresso ao País Natal, de Aimé Césaire, da Epopeia da Guerra de Independência, de Hikmet, do Canto Geral, de Pablo Neruda, dos Cantos, de Ezra Pound, das Índias, de Edouard Glissant, de Homeros, de Derek Walcott. Bem recentemente, nós podemos citar também o livro de Gonçalo M. Tavares, Uma Viagem à Índia, que tem sido muito bem recebido pela crítica em diferentes países, ou o livro dessa franco-senegalesa Sylvie Condé, que é uma epopeia em 3 cantos, como diz o seu subtítulo. No caso da epopeia da poesia brasileira, esse processo coletivo de reabilitação da épica inclui poetas de gerações diferentes, com características estéticas e ideológicas diversas. Encontramos tanto autores de obras que tiveram um certo impacto, como Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, se nós incluirmos na família da épica a tradição ibérica do romanceiro. Nós temos também autores mais recentes, como Melo Mourão, Carlos Nejar, Haroldo de Campos, Marcos Accioli, autores esses que eu estudei no livro Avatares da Epopeia na Poesia Brasileira do final do século XX. Nós temos, portanto, tanto autores que tiveram um certo impacto no panorama literário, quanto poetas cujos livros, por razões diversas, conheceram uma circulação limitada no tempo, é o caso de Augusto Meira, ou tiveram claramente menos repercussão, é o caso de Olavo Dantas, Francisco de Melo Franco. Em todo caso, a lista é longa e chama a atenção pela variedade de iniciativas em termos de inscrição na tradição genérica da poesia épica. E aí nós temos uma contradição gritante, uma contradição muito clara, apesar da unanimidade gerada por um discurso crítico que declara a epopeia como gênero ultrapassado, a prática literária, que consiste em recorrer à tradição genérica da poesia épica, continua bastante difundida. Vale, no entanto, notar que, às vezes, a crítica parece desarmada diante desses poemas, já que, para
analisá-los de maneira adequada, é necessário recorrer a uma concepção de poesia épica que seja suficientemente dinâmica para ter em conta as transformações por que ela passou ao longo dos séculos. Quer dizer, uma concepção que leva em consideração o aspecto diacrônico de um gênero que foi se transformando, inclusive na modernidade. Claro, não se trata de substituir uma definição da epopeia elaborada exclusivamente a partir do repertório antigo, e que assim seria limitada demais para levar em conta as características do gênero na nossa época, por uma outra concepção menos rigorosa, vaga demais, em que, por exemplo, o gênero literário, o modo épico e a temática heróica seriam mencionados sem distinção, como se fossem noções equivalentes. Por uma questão de rigor, portanto, vamos tentar esboçar uma concepção precisa de poesia épica que nos permita trabalhar com um repertório da nossa época. Por isso, devemos começar por nos fundar em alguns pontos comuns a esse repertório e, a partir daí, extrair os traços comuns a um corpus, que é um corpus da nossa época. Todos os poemas mencionados têm laços explícitos, deliberados com a poesia épica ocidental, com a qual instauram um diálogo estimulante e direto através da reapropriação das suas marcas de gênero, no sentido em que Fowler utiliza essa expressão. São todos esses poemas narrativos longos, que visam ir além do prosaísmo do presente imediato, um prosaísmo, um presente acerca do qual se propõe uma reflexão por meio de um canto que faz o relato de um passado coletivo e que implica uma tentativa de dizer a totalidade de uma comunidade, seja ela uma família, um clã, um povo, uma nação, um continente ou a humanidade, no caso de alguns desses poemas, como, por exemplo, a Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Assim, esses poemas atualizam a busca ativa do passado, ou a anamnese que está no bojo da tradição épica, e, guardadas as proporções, esses poemas realizam o trabalho épico de que Florence Goyer fala ao estudar o seu corpus de epopeias antigas e medievais. Esses poemas também recorrem a uma atualização de outros elementos precisos do código da epopeia, como o estilo grave e sublime. Eles propõem uma releitura moderna de temas como o belicismo ou o heroísmo, as guerras, uma releitura de motivos clássicos como a descida aos infernos e de procedimentos ancestrais presentes na tradição épica, como o catálogo. Eu queria, no entanto, insistir em relação a um ponto. Essa atualização das marcas de gênero implica, inevitavelmente, uma modificação do significado e das funções que lhes são atribuídas. Sem, no entanto, que o processo de reconhecimento dessas marcas deixe de acontecer no momento da recepção dos textos. Quer dizer que as marcas de gêneros que são associadas tanto pelo poeta quanto pelo leitor, como sendo marcas que enviam a essa tradição genérica, e é através desse processo que compreende a produção e a recepção do texto que o gênero vai se renovando e se reconfigurando. E nós podemos perguntar legitimamente, será que essa escolha genérica dos poetas do século XX é simplesmente uma imitação oca, uma imitação ingênua, vã, dos traços formais e superficiais de um gênero do passado? Eu acredito que não. Não se trata de uma imitação vã e ingênua. Ao contrário, ela constitui um procedimento legítimo de reativação de uma tradição genérica que, se tratado com descuido, esse procedimento no momento da leitura, o que é que vai acontecer? Nós chegaremos, no mínimo, a uma incompreensão desses textos. É verdade que esses poemas foram escritos em sociedades capitalistas e burguesas, marcadas pelo prosaísmo da modernidade, guiadas pelos valores individualistas, por valores individualistas que estão em total oposição com a ética heróica que domina nas epopeias antigas, mas eles participam de um processo de reconfiguração do gênero em que o poeta recupera e reelabora na sua própria perspectiva para responder a questões da sua época os valores e códigos da épica. Ele se apropria, assim, deliberada e explicitamente, de um acervo comum de temas, motivos e elementos formais que lhes estão associados
E, nesse sentido, não estamos diante de uma simples reprodução estereotipada das características de um gênero, como diria Ialso. Esses poetas não se contentam em estabelecer simples laços supérfluos com os textos anteriores, não se limitam a propor uma retórica vazia com o intuito de captar a autoridade da tradição da poesia épica. Essa inscrição genérica não constitui uma moldura externa ao texto, nem uma mera etiqueta vazia. Também não se deve confundir esse tipo de reabilitação da epopeia com a suposta continuidade intacta do gênero ao longo dos séculos. Tal tipo de continuidade seria puramente ilusória, uma impostura que consistiria em pensar a presença da epopeia em diferentes épocas e culturas como a de uma entidade monolítica e fixa. Aqui, trata-se de um funcionamento muito mais sutil e rico de significados no plano literário, que é fundamental levarmos em conta para podermos avaliar uma produção tão importante no panorama poético do século XX. Evidentemente, para se considerar todas as dimensões dessa reabilitação, é necessário entender que a poesia épica é redefinida progressivamente em função das particularidades das práticas literárias de cada época e de cada cultura. Teria sentido falar de inadequação da epopeia à modernidade se estivéssemos nos referindo à épica na sua fatura clássica. O que temos neste caso é um processo dinâmico de reconfiguração do gênero que a crítica tradicional admite como válido, por exemplo, quando faz uma leitura de Virgílio ou de Camões, mas que também é fundamental levar em conta para se entender os poemas dessa linha posteriores ao romantismo. E aqui acho importante trazer uma precisão em relação ao sentido que dou à noção de tradição genérica. Ressalto que, para nós, a tradição genérica não se assemelha de modo nenhum a uma entidade estática ou patrimonial no sentido pejorativo. Não lidamos, assim, com uma concepção essencialista do gênero, em geral voltada para o passado, em que a transformação dos gêneros é examinada por meio de uma projeção retrospectiva, já que, para esse tipo de concepção, em geral, a essência dos gêneros estudados atingiu no passado a sua plena realização. Para nós, a tradição genérica constitui um processo em construção permanente, processo para o qual esses poetas do século XX continuam a contribuir. Um processo em construção permanente atravessado por uma tensão constante, em que a transmissão e a transformação dos códigos genéricos são duas faces inseparáveis de uma mesma realidade. No âmbito desse processo perpetuamente em construção, a chegada de um texto novo numa tradição específica desloca mais ou menos claramente os textos que a constituem, o que leva a uma modificação do sentido que o leitor atribui aos códigos genéricos que caracterizam a tradição. Trata-se, em suma, de uma dinâmica em que a conservação, a modificação e o deslocamento dos códigos genéricos são indissociáveis. É assim que, ao longo dos anos, temos recorrido a essa categoria para, especialmente, mas não exclusivamente, estudar o caso da reabilitação da poesia épica no século XX, e a tensão que caracteriza a noção de tradição genérica alimenta a nossa reflexão sobre os gêneros, constitui, de certo modo, o seu cerne, e no caso específico da poesia épica do século XX, essa tensão parece ter sido amplificada pela vibração suplementar produzida pelo paradoxo de que falamos, que resulta em boa parte da concomitância entre a supremacia do lirismo, no campo da poesia, a hegemonia do romance, no campo da narrativa longa, e a unanimidade criada em torno do dogma hegeliano de inadequação da épica à modernidade. Para ilustrar muito rapidamente de que maneira essa tradição genérica vai se construindo, basta lembrar que depois, por exemplo, da chegada do canto geral no repertório épico, não se lê mais Virgílio da mesma maneira, porque o impacto do canto geral foi tal que os códigos foram se reconfigurando, e os poetas das gerações seguintes, quando eles vão compor um novo poema, eles vão procurar se inscrever na mesma tradição, e os códigos são códigos que passaram pelo crivo do impacto gerado pelo canto geral. E o poeta vai se posicionar, seja numa perspectiva de procurar imitar ou de rejeitar o Neruda e assim por diante. Então, é uma perspectiva puramente dinâmica da concepção da tradição genérica.
Então, nós temos procurado chamar a atenção para o quanto esses poemas travam um intenso diálogo no seio de uma comunidade discursiva composta de poemas do passado, Homero, Virgílio, Dante, Ariosto, Tasso, Camões e Ercília, e de poemas mais recentes, Pessoa, Pound, Neruda, Walcott. Obras que se respondem e interagem pela cumplicidade ou através da contraproposta, experimentando e negociando as formas e funções de que se revestem as variações genéricas. Paralelamente, essa inscrição genérica na tradição épica, essa inscrição genérica do texto, adquire traços ainda mais salientes quando identificamos nesses poemas elementos de posicionamento em relação a um campo literário que se caracteriza pela dupla hegemonia de que falamos, do romance e da lírica. Ao que nos parece, a recorrência e a intensidade desse processo de experimentação genérica explicam muito a persistente renovação da tradição genérica da épica. Vista nesta perspectiva, a inscrição de um poema na tradição épica, no âmbito do processo de reconfiguração do gênero, é levada à frente pelo poeta na perspectiva da criação literária. O poeta elabora sua obra experimentando os códigos que foram sendo modificados, reformulados ao longo das gerações, através de um amplo leque de possibilidades que ele desenvolve, desloca esses códigos que ele desenvolve, desloca, que ele imita, que ele busca superar. E o gênero, então, torna-se um estímulo criativo e não uma categoria rígida e puramente classificatória. Assim, caminha a reabilitação da epopeia. Muitas são as maneiras de se lançar nesse tipo de experimentação, as possibilidades de ampliação do repertório de um gênero, no caso da poesia épica, são, então, inúmeras, quem sabe, infinitas. Como conclusão, se nós retornarmos ao começo da nossa reflexão, é curioso perceber que a Conferência de Cabral é pronunciada, como eu disse, em 1952, ano em que Jorge de Lima publicou a sua biografia épica, que é Invenção de Orfeu. 2 anos depois do lançamento do Canto Geral de Neruda, 1 ano antes do lançamento do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, 2 anos antes do lançamento dos primeiros cantos de Ezra Pound. Mais tarde, quando Cabral pronuncia o discurso de 1992, já tinham sido lançadas obras importantes, como As Índias, de Edouard Glissant, Homeros, de Walcott. Todas elas, como vimos, contribuem para essa reconfiguração da épica na modernidade, procedendo a uma instigante experimentação dos seus códigos. O que leva, no entanto, Cabral a omitir essas obras como se a poesia épica tivesse sido abandonada de fato. É até possível que ele estivesse se referindo ao desaparecimento desse tipo de poesia na sua feitura clássica. Mas não podemos afirmar nada disso com certeza, e o mais interessante e mais importante para nós é, no entanto, constatar que, dada a importância e a riqueza de obras como Mensagem, Canto Geral ou Invenção de Orfeu, a épica sofreu menos de um fenômeno de extinção efetiva e muito mais de uma falta de visibilidade decorrente da situação paradoxal de que falamos. Os poemas que mencionamos reclamam do especialista de literatura uma séria reflexão sobre a potencialidade e os limites da escrita épica, uma reflexão que leve em consideração as tensões que envolvem essa inscrição genérica. Ao ignorar a importância desse aspecto dos poemas, o leitor desprevenido passa ao lado de um dado de leitura fundamental para a compreensão deles. Até quando continuaremos a escolher essa via estreita de uma leitura empobrecedora de textos que merecem ser interpretados numa perspectiva muito mais estimulante, uma perspectiva que leve em conta a reconfiguração que o gênero conheceu na modernidade? Quando é que aceitaremos finalmente ultrapassar preceitos teóricos herdados da crítica hegeliana e que se tornaram verdadeiros dogmas, para, enfim, apreciar o veio vivo da época atual em toda a sua complexidade, em toda a dinâmica que ela implica. Muito obrigado pela atenção. Prezados presentes, acadêmicos presentes,
esta conferência tem um sentido novo para toda uma geração, sobretudo a geração de 60, nome dado, aliás, por Nelly Novaes Coelho, num livro significativo sobre essa geração, e que aqui, na lucidez, no conhecimento, e também na visão inovadora de Saulo Neiva, nós podemos perceber como um dado crítico novo, porque a primeira observação que é feita por ele se refere a uma redefinição do gênero, uma reabilitação da epopeia. Essa epopeia que Bakhtin diz que ela existe apenas no mundo acabado, em relação ao passado. E aqui nós vemos já uma percepção de uma epopeia para o tempo presente e, por que não, para o tempo futuro. Fala muito bem Saulo Neiva a respeito das tensões. O espaço da velha epopeia é ocupado pelo lirismo, que Cabral chama de expansão do lirismo, num estado de espírito, e pelo romance. E foi dito aqui até aqueles que substituem ou tentam substituir a epopeia pelo romance. Mas a verdade é que o romance é romance, continua existindo como romance, sem deixar de ser épico, como no caso, por exemplo, de Faulkner, como no caso do esquecido entre nós, injustamente, Adonias Filho, em livros, romances como Corpo Vivo, como As Velhas, e o nosso Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, que Antônio Cândido, no seu estudo modelar a respeito do sertão, ele diz que é um livro para ser lido em voz alta. E eu recordo até que eu comecei a valorizar mais esse genial livro de Guimarães Rosa, na medida que eu comecei a lê-lo em voz alta. Por quê? Porque ele se confunde com a voz dos aedos, a oralidade, que é uma característica da poesia épica contemporânea, e que nós encontramos nos romances africanos, que é uma verdadeira explosão da oralidade e da épica. Então, este fato não se verifica pela conferência, aliás, muito brilhante hoje, que o romance não substitui a epopeia. A epopeia continua viva, mas em outros termos. Muitos frisam, e foi mencionado aqui, a tal crítica do Edgar Allan Poe a respeito do poema longo, dizendo que é monótono, arquejante, etc. Só que o grande segredo da épica contemporânea é o conjunto de poemas curtos que se unem numa comunidade, como numa aldeia, que é o livro. Então, a teoria de Poe pode ter sentido na época dele, ou pode ter um valor crítico para que nós pudéssemos rever o caminho épico.
Nós percebemos, por exemplo, num Jorge de Lima, Invenção de Orfeu. São cantos e os poemas são poemas curtos que se entreligam mudando o ritmo. Há uma técnica do ritmo que varia e que tira o tom monótono que existe nos velhos poemas longos. Outro aspecto é verdade que muito da nossa crítica, firmada em coisas velhas, em andaimes já desmoronando, de ideias que são colocadas como monstrengo no quintal da história, de teorias e teorias, porque a criação literária não se liga tanto a teorias, ou ela vive ou não vive. E ela, quando vive, ela supera as teorias, ela cria sua própria teoria. Todo verdadeiro poeta, todo verdadeiro criador, faz um novo caminho sobre o caminho antigo, porque toda criação vem das ruínas para uma nova criação. Então, esta perspectiva aqui examinada pelo Saulo Neiva merece a nossa admiração e merece também uma nova percepção da crítica hoje, porque ele está aqui num trabalho pioneiro. Não vou fazer conferência paralela. Serei breve e terminarei logo. Mas os traços que ele aponta, que todos os poemas épicos têm uma ligação com uma épica, mas épica sobre a ligação é sobretudo nos assuntos. Ou melhor, o assunto é a própria condição humana. Não é porque foi tratado por Homero que não pode ser tratado novamente, porque tudo é novo quando nós sonhamos. O segundo aspecto, a modificação do significado que se recompõe na recomposição do gênero, é muito verdadeiro, porque o poema, e sobretudo a poesia épica, e isso é um aspecto que eu gostaria de trazer à baila, o mágico. O poema há de ser mágico. Ou é mágico, como dizia Novalis, ou não é nada. E nesse mágico é o funcionamento, o terceiro ponto, que é o funcionamento da imaginação na reconfiguração dos códigos, porque os códigos, de fato vão mudando. Ele mencionou o canto geral de Neruda, mas muito antes até Pound nos seus cantos, ou T.S. Eliot em Terra Desolada, o nosso Cassiano Ricardo em João Torto e a Fábula, ou Uma Barca para Ulisses. Em todos esses poemas há já esse traço de uma épica contemporânea. Eu já vou terminar. A referência ao Romanceiro da Inconfidência e será examinado pelo nosso próximo conferencista, o poeta crítico Sequim. E o romanceiro tem características que diferem um pouco da épica em geral, mesmo da contemporânea, porque a épica em Cecília Meirelles é mais uma épica de um estado de derrota, de todo um grupo, porque fala na Inconfidência, que quis mudar as coisas
E ela, então, observa a pungência do que não foi mudado, porque isso é uma percepção minha, pessoal. Embora o poema trace momentos de grandeza da condição humana. Eu não concordo muito com este tão badalado, Uma Viagem à Índia, de Gonçalo Tavares, que acho muito mais irônico do que mágico. Mas são as badalações que não, com que às vezes a gente não concorda em si, mas valeu pela tentativa de fôlego. Eu quero agradecer, em nome da Academia Brasileira de Letras, embora aqui estivesse melhor no meu lugar, o nosso secretário-geral, em nome também da nossa presidente, Ana Maria Machado, por essa magnífica conferência, que marca uma visão nova da crítica, porque num tempo novo é preciso pensar uma nova crítica. Muito obrigado.